Olá, tudo bom? Me chamo Jonathan Anselmo Simonassi, sou técnico em administração. Hoje gostaria de falar com vocês a respeito de Customer Relationship Management, que nada mais é do que a administração do relacionamento com o cliente. E como nós podemos utilizar essa administração para colocá-la em prática nos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos amorosos ou amizades. É o que vou lhes mostrar agora. O relacionamento com o cliente ele se pauta na antecipação da expectativa do cliente. Ou seja, ele busca reconquistar ou recuperar o cliente caso haja alguma falha, né, nos processos de atendimento e de valorização do cliente. Ele busca cliente em potencial, então há pessoas que já têm uma certa predisposição a ser cliente daquela loja ou empresa. E ele busca fidelização. Ou seja, em vez de eu gastar muito tempo tentando atrair uma nova clientela, eu posso muito bem entender o que motiva os clientes que já estão firmados na minha empresa, que já têm um certo relacionamento positivo, né? E também é importante a avaliação de desempenho para eu saber como é que está o andamento, né, desses relacionamentos. Vamos lá. Objetivos do marketing de relacionamento. Aquisição, processo de atrair novos clientes. Isso não é importante no quesito de se eu tenho clientes que já estão consolidados. Eu tenho que manter esse público e não ficar tentando atrair diferentes clientes, porque senão posso perder o que eu já tenho, mudando o nicho do meu mercado. Satisfação. Uma vez adquirido, o cliente se sente satisfeito com o produto ou serviço, buscando atender suas expectativas e necessidades. O que é que nós temos que entender? O meu cliente, eu tenho que ser amigo do meu cliente. Ele tem que sentir que eu sou amigo dele, que ele pode confiar em mim. Então ele vai se manter fiel a mim, assim como ele pode buscar outras empresas, se ele não sentir intimidade suficiente, claro, sempre respeitando as questões éticas e profissionais. Mas ele tem que sentir confiança em mim, no meu trabalho e na minha empresa. Retenção. A retenção dos clientes é o esforço para manter os clientes satisfeitos e leais à marca. Como é que eu vou saber o que o cliente quer da marca? Quais são as necessidades dele? Se encaixa na rotina dele? Se eu não tenho intimidade com ele, se eu não posso conversar com ele, se eu estou o tempo todo bombardeando ele com propagandas, isso não é satisfatório, né? Então, é como se eu estivesse tentando enfiar uma comida a goela abaixo na pessoa, e essa pessoa já está cheia. Tanto que o marketing negativo que ocorreu com a marca Spam, né? Spam era, se eu não me engano, era comida para animais, ao qual tinha propaganda excessiva, e isso tornou-se sinônimo dessa marca. Então nós temos o spam hoje, né? O spam, que nada mais é do que sinônimo de propaganda indesejada. Então é um marketing que ocorreu de maneira negativa e não positiva. A marca hoje é sinônimo de algo indesejado, né? Aperfeiçoamento, processo contínuo de aprimorar produtos, serviços e experiências do cliente. A gente pode ver isso por meio das pesquisas. A pesquisa ela tem que ser discursiva. Eu não posso deixar uma escala de 1 a 5 para os clientes. Como você avalia o atendimento? A demora? A não sei o quê. Quando às vezes ele quer sugerir algo, ele quer dizer, eu acho que poderia ter chegado entre tal data. E isso é importante também para a gente entender que a gente sempre tem que entregar mais do que o cliente espera. Se ele espera que o produto vai chegar no dia 16, tem que chegar no dia 14 ou no dia 15. Se ele espera que o produto virá só o produto, você envia o produto e um brinde, né? Então, essa quebra de expectativa positiva no cliente faz com que ele sempre ache que ele vai receber mais do que, de fato, ele está adquirindo. Boas interações com o público. A sua melhor propaganda ao seu cliente, né? Boa reputação e confiança. Ao ser bem atendido e compreendido, ele vai divulgar para os amigos dele, para a família. Nossa, eu fui numa loja excelente hoje, né? Fui bem atendido, fui atendido rápido, não tive que esperar. Muitas pessoas têm isso como altos critérios. Porque todos nós temos nossas responsabilidades.
bem como nossas demandas pessoais. Então, se eu vou em um local e eu consigo resolver logo a minha situação, isso é excelente, né? E como é que a gente consegue isso? Com a administração. Administração, nós podemos pautar a administração como planejamento, organização, né? Então vamos lá. Características e demandas. Com a retenção de um nicho específico de público, fica mais fácil você entender como o grupo a qual aquele indivíduo pertence se comporta. Então, se eu tenho um nicho de roupa para cristãos, eu sei que aquele público ele vai ter um certo interesse nas histórias bíblicas. Então, todo o meu material ele vai ser pautado nisso. Em vez de eu ficar tentando buscar coisas muito radicais e inovadoras, que não sei se vão funcionar, é atirar no escuro, eu já tenho uma coisa que eu sei que é certa. Utilizando aquele nicho, aquele cliente estará fiel a mim. Produtos e serviços que atendam às necessidades. Por ter maior intimidade com o cliente, conhecer as suas dores torna-se mais fácil. Quando nós vamos falar de, por exemplo, estética, né? Nós temos que vender o quê? Emoções e não produtos. Então, uma mulher que adquire uma certa bolsa, ela não estará adquirindo uma bolsa. Vou inventar aqui um nome. Ela estará adquirindo uma canudo. Uma canude. Nossa, fulana comprou uma bolsa de R$25. Mas ciclana comprou uma canude de 25 mil. Não é uma bolsa, é uma canude. Então, nós temos o quê? Um produto, que ele está representando uma classe social, só determinado tipo de pessoas que tem determinado poder aquisitivo consegue comprar aquela bolsa. Então, as pessoas que têm menor poder aquisitivo só vão poder comprar ela falsificada, né? E isso será motivo de vergonha, será motivo de desprezo, né, por parte desse grupo que pode comprar o original. Então, a marca, querendo ou não, ela se torna um objeto de desejo de ambas as classes, né? Tendo essa daqui como foco principal. Então, mesmo que outra pessoa tente falsificar a marca, ela terá certos critérios e características específicas, bem como a matéria-prima, ao qual farão que a original tenha determinadas características que a falsificada não tem. Então não é uma bolsa que está comprando, é uma reafirmação de um poder econômico, é uma reafirmação de uma autoestima. Uma pessoa que faz um procedimento estético, ela não está fazendo um procedimento estético, ela está elevando sua autoestima. Então, digamos numa campanha de marketing, nós não vendemos bolsas, nós vendemos autoestima. Nós vendemos a valorização da mulher e de quem quiser comprar bolsa, né? Então, a exclusividade de um público, bem como a personalização, se cada grupo vai ter um item personalizado com o seu nome, com a sua área de estudo, isso dá valor ao cliente e é nisso que está pautado o valor do cliente. A visão da empresa para com o cliente, atendendo suas necessidades, bem como suas demandas e fatores subjetivos, porque nós não compramos produtos. O ser humano, desde muito tempo atrás, e sempre será assim, acredito eu, ele sempre busca se classificar em grupos, né? Nós vemos isso no futebol, nós vemos isso em religião, nós vemos isso em vestimenta, nós vemos isso em grupos sociais. Então o ser humano ele está sempre se reafirmando. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu tenho esses canudos aqui. Se eles fossem todos preto e branco, qual seria a diferença deles se eles fossem preto e branco? Então aqui nós temos administração, letras, perícia criminal, biomedicina. Cada um tem uma cor. Se todas as graduações tivessem a mesma cor, será que eu iria comprar canudos diferentes? Não iria. Então o ser humano está querendo se reafirmar o tempo todo, né? Questão da semiótica. Semiótica é a ciência que estuda os símbolos, né, os signos. Então, nós vamos ver marcas que utilizam o azul, que é relacionado à água, como por exemplo marcas de piscinas, que utilizam o vermelho e o amarelo, que é relacionado a marcas alimentícias, né, de fast food, que utilizam o rosa para beleza feminina, estética,
Verde e roxo, sorveteria, açaiteria, bem como o preto para a moda masculina, né? Então o preto, ele é muito pautado nessa questão da elegância, da simplicidade, do estoicismo, né? Preto, cinza. Tanto que os carros estão... Nós raramente vemos carros coloridos. As roupas das pessoas estão se tornando mais monocromáticas. Isso se deve tanto a uma questão de gestão empresarial, porque aí você não vai estar gastando tinta com outras coisas, e aí implementa-se que moda é isso, e as pessoas passam a comprar só nessa cor. Então, a produção fica mais barata, né? Porque não tem que se ter um certo gerenciamento de comprar outras cores, de tingir de outras cores, e tudo isso é economia, é gestão, né? Beleza é subjetiva. Será mesmo? As pessoas falam, eu sou bonito do jeito que eu sou. Eu sou bonita do jeito que eu sou. Será? Numa entrevista de emprego, qual desses dois rapazes você acha que seria admitido? O que está com a sobrancelha por fazer, postura tímida, desconcertado, segurando um papelão, que provavelmente deve estar pedindo algo, ou demonstra uma certa vulnerabilidade, punhos retraídos, né, como se estivesse tentando se proteger de lado, cabelo sem cortar direito, ou esse outro rapaz que demonstra-se confiante, está de terno, sorrindo, barba feita, o cabelo não está muito bem cortado, né, mas está cortado, sobrancelha feita, então com certeza o da direita. E essas duas mulheres, uma está fazendo careta, talvez uma tentativa de tentar sentir engraçada, ou ausência de dentes, né? Uma postura também um pouco tímida, meio retraída, né? O cabelo jogado aos ombros. Ok, o cabelo dela não está tão bagunçado, né? O da outra, ela está sorrindo, ela está confiante, né? Ela não se importa se você não a acha bonita ou a acha bonita, ela não quer mostrar algo para você. Ela sabe que ela o é, né? Seus cabelos com o babyliss, né, enrolado sobre os ombros também, sorrindo. Uma maquiagem leve, né, também não é uma coisa muito forçada. A outra está sem maquiagem. Então, com certeza, a da direita seria considerada mais bonita, bem como elegida numa entrevista de emprego. Eleita, né? Numa entrevista de emprego. Por quê? Eu quero, atrelado à minha marca, o que há de melhor para a sociedade, como a sociedade o vê. Então, se eu quero só pessoas... se eu quero que a minha marca seja vista de uma maneira bonita, eu tenho que ter pessoas bonitas trabalhando nela. E aí, pessoas bonitas, eu não vou me pautar na subjetividade se Joãozinho acha bonito, se Maria acha feinho. Eu vou me pautar no que a maioria pensa. E a maioria tem o senso comum de que uma mulher mais bonita é uma mulher que se cuida, né? Que é uma mulher confiante. Agora vamos para essa parte aqui, ó. Decifra-me ou te devoro, já dizia a Esfinge, né? Isso é para mostrar para você o quanto você é manipulado e analisado sem perceber. Tem um artigo científico, vou deixar aqui na descrição, que fala que os gatos eles emitem a frequência do miado específica para cada situação. É a maneira deles se comunicarem com nós seres humanos, bem como pedir para comer, né? Então, o gato, miando, ele está te pedindo comida. Assim como a criança, quando quer algo, chora, né? O cachorro, quando ele inclina a cabeça dele para o lado, na verdade ele está tentando te entender, te analisar, né? Então aqui a gente tem um gato, né, uma criança, um cachorro, a palavra psicanálise, né? Então o cachorro está te analisando, o seu tom de voz para poder te entender. A gente tem a questão da sereia. A sereia é o seguinte: o homem, em sua maioria, ele tem responsabilidade. É ele que cuida da casa, na maioria das vezes, né? Então, ele tem responsabilidades, ele tem que estar o tempo todo se vigiando, tomando cuidado com o ambiente à sua volta, para não ser passado para trás, né? E quando vem uma mulher que fala manso, que fala como se estivesse meio adormecida, ela desarma o homem. Então a sereia é essa figura feminina sedutora ao qual ela dá prazer ao homem, né? Então o homem ele vive uma vida de dor e de responsabilidades. Quando chega a sereia para ele, ela traz para ele prazer, ela traz para ele relaxamento, né? Ele pode se relaxar,
porque o mar é muito tranquilo, muito calmo, a qual só estará ele e ela, então com seu canto, é uma mulher muito bonita, sozinha, né? Solteira, porque é um ser místico, né? Então a sereia, ela desarma o homem, então a gente tem a sereia, uma bandeira branca, né? De paz. E isso também é manipulação. Então, tem mulheres que vão falar assim com os homens, é justamente para desarmá-los. Mas, meu amor, fica aí, não faz isso. Tudo isso é manipulação. O clima te manipula, né? Então, quando está claro, você se sente mais feliz. Quando está um dia mais nublado, você tende a ficar mais retraído. Agora, vamos falar a respeito de logística, né? Se eu tenho uma loja online, Se eu tenho uma loja online, eu tenho que verificar como que vai ser a entrega desses produtos. Qual vai ser o custo? Né? Muitos clientes eles têm como base a questão do frete grátis para poder comprar. Se não tiver frete grátis, eles não compram. Tá? Então essa é a questão da valorização do cliente. Seus produtos vão ter frete grátis, você vai arcar com os custos? Muito bom. E se for uma entrega para o outro lado do mundo, vai ter fretes grátis? Tem que pensar em tudo isso, né? Algumas empresas só entregam em determinado estado do Brasil. Entrega só em determinado estado, justamente por essa questão. Empresas terceirizadas podem entregar os produtos, por quê? O cliente ele tem expectativa de que o produto vai chegar na porta da casa dele. E há, às vezes, locais de risco, ao qual o serviço ordinário de entrega não é entrega lá. Então é importante ter uma empresa terceirizada que vai deixar na porta do cliente, né? A plataforma digital tem que ser uma plataforma simplificada para pessoas acima de 60 anos, pessoas idosas, porque são essas pessoas que estão mais tempo em casa, o restante está trabalhando. Então, os aposentados, eles vão ter mais tempo para olhar. Nossa, que bonitinho esse sapatinho aqui, minha filha, vou comprar esse presentinho aqui para fulaninha, vou comprar não sei do que para ciclaninho. Então, as plataformas digitais elas têm que ser mais simplificadas por causa das pessoas de 60 anos, que são os seus maiores clientes. E o padrão ouro de logística? Disponibilidade, né? Você tem que ter os carros disponíveis o tempo todo. A qualidade da entrega, não pode ser entregue de qualquer jeito. A gestão de estoque, eu não posso ter uma alta demanda, os outros carros estão ocupados entregando outras, e essa daqui está aguardando, porque quanto mais tempo o cliente aguarda, pior será a visão dele, né, referente à sua empresa. E a velocidade de entrega. A entrega do produto. O produto foi entregue completo? Ele foi entregue no prazo combinado? Ele foi entregue no local correto? É aquela questão que eu disse. Se o produto não chega aqui na porta da minha casa e eu tenho que ir na agência para poder retirar ele, eu já tenho uma visão negativa de quem enviou o produto. Né? Então eu espero que ele seja entregue na frente da minha casa. O produto ele foi entregue em perfeitas condições? Essa pessoa que entregou lá só jogou no seu muro lá e foi embora? Quebrou? Era vidro? Então, você gastou seu dinheiro à toa? Você foi ludibriado? Tem toda essa questão. A documentação estava correta? Tem parâmetros legais que devem seguir. Tem que ter nota fiscal. Então tem toda essa questão. O estoque. O estoque tem que ter a gestão periódica de material. Ou seja, eu já trabalhei com estoque, nós fazíamos levantamento a cada mês. Final de mês era feito levantamento. Era questão de gêneros alimentícios, né? Então tinha que montar o palé, tudo direitinho para não cair. O material que tem ali, ele atende as demandas? Não, eu tenho 30 materiais. E se eu tiver 40 solicitações de entrega? Quantas aquisições serão necessárias, né, para eu repor? Eu já tenho que ter um no pronto uso. Né? Então, quando eu retirar aqui, já tem que outro repor. Necessário aumentar a área de armazenagem? Eu tenho um estoque para 30, mas eu estou tendo solicitação de 50. Então, estou tendo que me desdobrar em 10 para poder repor aquele material. E nós chegamos à avaliação do desempenho. Os canais de atendimento, nós temos que ter os indicadores de tempo médio de espera, né? Então aquela musiquinha que o cliente fica aqui, ó. Isso mata o cliente. Tempo médio de atendimento. Começou a atender. A pessoa, ela demora muito para desenrolar, tem que ser objetiva, né? Atendeu, qual é o seu problema? O problema é tal, pum, você quer assim, acabou, tem que ser logo. First Call Resolution, né? Resolução de primeira chamada. Então, tivemos um problema, ocorreu um problema no atendimento. Esse problema ele foi resolvido na primeira chamada? Ou ele foi resolvido após? Ou ele não foi resolvido? É importante ter esses parâmetros também. Então, relatórios são sempre necessários.
Pesquisa de satisfação discursiva, como eu já tinha dito. O cliente tem que expressar a sua maneira, o que ele quer e o que ele ficou insatisfeito, né? A taxa de abandono, os clientes estão lá esperando. Eles pegaram e desligaram? Porque todo mundo tem suas demandas pessoais para poder atender. E a taxa de retenção, né? O cliente, após atendido, ele mantém-se fiel à empresa? Isso é muito importante. Isso nós podemos aplicar aos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos amorosos, sejam eles amizades. Se você demora muito para responder uma pessoa, pode ser que essa pessoa perca o interesse em você. Você atende às expectativas da outra pessoa, né? Então nós temos que ser objetivos e não subjetivos. A maneira como você se apresenta para outra pessoa, você leva em consideração? Para mim eu tô lindo, para mim eu tô linda. Para você, mas será que para os outros está? Será que a opinião dos outros não me importa? Então você arque com as consequências, né? Como é que você está se vendendo? Todos nós nos vendemos de maneira diferente. Como você está se vendendo para o público, para as pessoas que te conhecem? A questão de gestão de relacionamento. As pessoas, quando elas falam de você positivamente ou elas falam de você negativamente? E fulano lá não presta não, ó. Faz fofoca da vida dos outros, não presta, não ajuda em nada, faz corpo mole. Ou eles falam, proativo, tem sua vida aí, deixa ela no canto dela, não fala da vida de ninguém. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Nós vivemos em uma sociedade, a sociedade elas têm suas regras e, queira você ou não, você está dentro do jogo. Então se você achar que você pode jogar a sua maneira, você arque com as consequências. É isso, não tenho nada para provar para você que acabou de assistir o vídeo. Se você gostou, que bom. Se você não gostou, que pena, não posso fazer nada. E é isso daí. Espero que seja de fácil aplicação em sua vida e que tenha tido um aproveitamento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.